No quadro Vida Longa de hoje, a gente vai falar de uma área ainda pouco conhecida e muitas vezes carente de atendimento, os cuidados paliativos. Eles foram definidos pela Organização Mundial de Saúde em 2002 como uma assistência realizada por uma equipe multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida do paciente, de seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida. O objetivo não é curar a doença, são cuidados de conforto para gerenciar os sintomas, uma forma de aliviar o sofrimento, né? E a família tem que ser incluída porque adoece junto, desde o diagnóstico, e esse processo pode fortalecer os laços afetivos. O oncologista Priscila Miranda, na verdade, né? Soares, especialista em medicina paliativa pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, está aqui em Aracaju para participar, né, do primeiro seminário de cuidados paliativos de Sergipe, realizado pela AMO, que é a Associação dos Amigos da Oncologia, e veio antes conversar com a gente aqui, né, doutora? Priscila mesmo, né, doutora? Bom dia, Lidervan. Bom que dia. Prazer, que honra estar aqui em Aracaju, estar com todos vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a participação, viu, e por recebê-la aqui hoje. Doutora, eu falei aí na nossa entrevista no início sobre essa questão de uma área pouco conhecida, ainda carente ainda de atendimento, porque de fato ainda não são todos os lugares, né, que lidam com esses pacientes de câncer, né, na maioria das vezes, que possuem essa assistência, né, que dão essa assistência para o paciente e para as famílias. A gente não tem ainda dados que sejam realmente fidedignos no nosso país em relação a cuidados paliativos, né? A medicina paliativa é uma medicina ainda muito recente, embrionária no Brasil. Para termos uma ideia, a Argentina, nossa irmã argentina, está anos-luz na frente desses cuidados de final de vida, desse alívio do sofrimento humano, o alívio dos fatores psicológicos, espirituais, físicos, não só para o paciente, mas também para a família. A questão é que os cuidados paliativos, nós sabemos que há uma necessidade de 10 mil leitos para que sejam realmente bem assistidos no país. E nós não temos nem 500 no país inteiro. Os grandes serviços de referência se concentram no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo. E para você ter uma ideia, tem uma revista The Economist, que é muito famosa, você sabe que é uma revista europeia, e ela consegue classificar rankings de vários critérios no mundo, inclusive rankings de qualidade de final de vida. E para nossa surpresa, o Brasil é um dos 3 piores países emergentes para se morrer no mundo. Perde apenas para a Uganda e para a Índia. Portanto, nós brasileiros temos que nos preparar, porque nós vamos morrer ainda com muito sofrimento. Doutora, é um momento ali muito delicado, como eu falei, né? Porque a família passa por essa situação, a família está ali junto, muitas vezes o tempo, né, demora bastante, né? A família tem a consciência de que né, daquele estágio ali está difícil de reverter a situação e ela sofre durante muito tempo com esse paciente. Né? Tá aí, por isso a importância desse acompanhamento, né? Porque é um trabalho que é feito para dar uma tranquilidade não só para o paciente, mas para a família também, né? Tem um artigo, e esse foi o artigo que me fez apaixonar por cuidados paliativos, né? Que foi publicado no final de 2010 numa revista muito impactante no mundo, que foi o New England Journal, onde foi provado que os cuidados paliativos aumentam não só a qualidade de vida, mas também o tempo de vida em quase 3 meses. Coisa que talvez algum quimioterápico, alguma terapia-alvo não consiga atingir. Então, o que é importante que seja falado é que a morte, ela faz parte da vida. E que até que a morte chegue para você, para mim, para todos que nos assistem, vamos viver a vida, vamos celebrar. Então, a questão dos cuidados paliativos é uma grande oportunidade, é um presente que tanto o paciente quanto a família tem de rever algumas questões, alguns arrependimentos, de poder falar o quanto amou, de conseguir trabalhar a questão do perdão, de conseguir harmonizar algumas questões para que essa partida seja uma partida de significado. Porque a pergunta é, se nossa vida é finita e é de passagem, que legado eu vou deixar para essa vida? Qual é a minha missão, qual é a obra que eu vou deixar para que esse mundo seja melhor? Não é verdade? E aqui, doutora, trazendo um pouco para a nossa realidade, né, a gente vê muito essa situação e Sergipe também é um estado carente desses cuidados. Né? Não são, se eu não me engano, tem a AMO que desenvolve um trabalho, né, belíssimo, assim, muito bonito, Sim. que eu já tive a oportunidade de conhecer, a gente fala muito, e se eu não me engano, o hospital de urgência, né, que o estado ainda é muito carente desse tipo de cuidado, desse tipo de assistência para essas pessoas.
Sabe-se ainda muito pouco sobre essa questão da abordagem honesta, direta e que seja construtiva no final da vida. Por isso que eu disse que muitas vezes uma doença que ameaça a perspectiva de futuro traz para você também a possibilidade de você rever essas questões, já que o seu tempo está muito curto nessa vida de passagem. Isso. E eu estive estudando antes de chegar, é a primeira vez que eu estou em Aracaju, estou muito honrada com o convite da AMO, mas fiquei impressionada com o trabalho que os amigos da oncologia, né, eles realizam exatamente no resgate do alívio do sofrimento humano, a preocupação que eles têm com a questão do espírito, né, da questão espiritual, da fé, com a questão do apoio psicológico, da assistência social que é fortíssima. Então, que bênção que Aracaju tem essa instituição que se preocupa com o sofrimento do outro, né? Porque alguém pensou em sair de si para ir de encontro ao outro. E Jesus nos ensina aqui no 2º mandamento que você deve amar ao próximo como a ti mesmo, que você deve fazer por o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, eu só posso me capacitar, eu só posso dar assistência para alguém à medida que eu entendo que esse talento não é meu, esse talento é de Deus. E no momento que Deus me escolher para voltar para Ele, eu vou devolver esse talento, mas com a seguinte pergunta: qual foi o legado que eu deixei nessa vida de passagem? O que de bom nós todos conseguimos construir? E eu percebo que isso a AMO se preocupa diuturnamente, né, e restritamente para que o estado de Sergipe possa evoluir no alívio do sofrimento humano. E por isso, eles resolveram então criar o primeiro seminário, né, de cuidados paliativos, e nós estamos muito honrados representando Minas Gerais e a Associação Presente, Padre Tiãozinho, a qual eu sou a presidente e fundadora. Nós vamos trocar experiências, nós vamos falar um pouco sobre comunicação de notícias difíceis, sobre como andam os cuidados paliativos no Brasil, no estado do Sergipe, no mundo inteiro, e falaremos também um pouquinho sobre finitude e fé. Então vai ser um evento muito bonito. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer muito. A gente poderia ficar aqui conversando aqui muito tempo, porque, de fato, só para a gente concluir, né? São cuidados, uma assistência importante, porque, como a senhora bem colocou, no fim da vida, né, a partir do momento que a família perde esse paciente, ela vai saber lidar melhor com a situação, justamente por causa desses cuidados antes, né? Dessa tensão antes que aconteceu. Por isso, é uma área muito importante e a gente fica na expectativa para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a ela, né? É verdade. O cuidado faz toda a diferença e que as pessoas aqui possam entender que, como a morte faz parte da vida, que elas possam buscar, sim, a essência maior que é estar vivo, que é o amor. No final das contas, o que conta é o quanto a gente amou e o quanto a gente foi amado. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Bem-vinda a Sergipe, a Aracaju, e bom evento também, Muito obrigada. Um bom dia. Um abraço. Bom dia.